Olá, olá, queridos, casal, recomeçando juntos aqui novamente para mais um vídeo. Ela tá pra frente, ela tá pra frente. Eu gosto de fazer vídeo, gente, pro canal, uma benção. Oh, Jesus! Queridos, o tema desse vídeo é dificuldades que passamos em nosso casamento. Meu pai! Eita, gente, não vai nem de lembrar. No nosso primeiro vídeo, nós contamos assim algumas partes, porque como a história é muito longa, então nós decidimos fazer esse outro vídeo para contar e depois vão ter que liberar o terceiro para falar como tudo mudou, né, filho? Como tudo mudou, porque teve, gente, uma virada de chave aí. Então, gente, se você ainda não assistiu o nosso primeiro vídeo, lá nós contamos a nossa história, como nós nos conhecemos, o que aconteceu e tudo, e nós vamos partir, né, filho, a partir desse momento, né? Sim. Da saída da casa dos pais, né, de Simone. Como se você assistiu o primeiro vídeo, né, conheci Simone no nosso local de trabalho, e nesse local de trabalho, depois nos casamos e tudo, fomos morar na casa de Simone, no apartamento. Por quê? Porque a mãe da Simone, ela tinha dado derrame, né, filha? Ela teve 3 AVCs e quem cuidava da minha mãe era Simone. Por esse motivo, fomos morar lá. E o que aconteceu, querido? Eu tinha uma casa em um bairro bem distante, tipo uma terra tão distante. Uma roça, uma casa muito boa, com um quintal de várias frutíferas, mas era muito longe mesmo. Da casa de Simone para lá era questão quase 2 horas, filho. Quase 2 horas e tal. Simone morava num lugar bom. E então o que aconteceu? Nós estávamos mexendo nessa casa, né, pouco a pouco. Mexendo no telhado, que era uma casa, gente, com um telhado, né, daquelas telhas francesas, quadradonas, estava apodrecido. Fomos mexendo pouco a pouco, na visão de um dia morar lá, mas os planos, eles se anteciparam. Nesse período que aconteceu, né, a minha sogra, ela faleceu. E o que aconteceu, filha? Aí que começou. Porque aí, quando minha mãe faleceu, nós dois ficamos também desempregados, né? Sim. Ao mesmo tempo, os dois ficaram desempregados, foi assim, né? Gente, porque a gente trabalhava de segurança à noite. Então, eu fui lá... Que nós nos conhecemos. Lá que nós nos conhecemos. E aí, o que aconteceu? Os dois ficaram desempregados. E o meu pai, ele tinha um relacionamento extraconjugal. E minha mãe foi enterrada num dia. No outro dia, meu pai chegou e falou, não quero mais vocês aqui. Assim, simples assim. Simples assim, gente. E aí eu falei assim, não, peraí, como assim? Eu não posso sair daqui agora, né? Porque, eu acho que eu já falei que o nosso filho mais novo, meu filho mais novo, Renan, ele nasceu com surdez. Então ele fazia tratamento perto de casa, a escola era apropriada para o tratamento dele como surdo e tal. Então não tinha como mudar a vida da gente assim, né? Uma filha mais velha, Karine, fazendo formação de professores, então teria que dar tempo pra gente, que foi no meio do ano que minha mãe faleceu, acho que foi em julho, né? Minha mãe faleceu. E aí eu falei pro meu pai, não, pai, então fazer o seguinte, o senhor espera pelo menos chegar até o final do ano, eu não posso mudar a vida da gente dessa forma, né? Drasticamente, porque o meu pai queria que a gente saísse, porque não tinha mais necessidade da gente ir lá. Sim. Antes ele precisava de mim para cuidar da minha mãe. A partir do momento que minha mãe faleceu, ele foi morar com a amante dele, né? No caso, a mulher que depois ele foi viver com a mulher dele lá, que já tinha um relacionamento extraconjugal. E aí ele não tinha mais necessidade de me ajudar em nada, porque antes eu que ajudava ele, cuidando, né? Era meio que uma troca. Eu ajudava, ele me ajudava. Então ele foi e falou pra mim, né? Eu falei, não, o senhor vai segurar até dezembro, né? Sim. Pra gente poder mudar. E foi nesse período, gente, que foi no meio do ano, que o meu falecido sogro ele deu essa notícia que nós precisávamos sair. Minha esposa, né, contestou, falou, só final do ano, porque agora nós não podemos. E foi nesse meio do ano que nós ficamos desempregados. Não foi isso mesmo. Nesse meio tempo, querido, como meu sogro deu a notícia, até o final do ano, todos dois ficamos desempregados, porque a firma que nós trabalhávamos perdeu, né, o contrato. Sim. Ficamos desempregados. E o que acontece, querido? Ficamos desempregados e nos mudamos, na verdade, a nossa mudança foi feita no dia 24 de dezembro. Meu Deus, pensa numa coisa. De 2000, eu nem me lembro, 2001, 2002. Gente, dia 24 de dezembro, plena véspera de Natal, o meu sogro parou um caminhão velho
e falou, ó, tira tudo que é de vocês, eu tô levando lá para casa, né, do Nelson, e vocês vão sair do apartamento. Queridos, eu fui na frente para já ajeitar alguma coisa, minha esposa veio, né, com meu sogro sozinha, veio com Foi. Veio Você foi com as crianças e eu depois vim com meu pai na mudança. Sim, e foi aquele climão, né, gente, dentro do carro. Altos estresses. Altos estresses, ela e meu sogro discutindo, né, com força dentro do carro, porque foi o acidente. Não por causa da mudança. Mas por causa das coisas. Falta de consideração. Das né? coisas que aconteceu em relação à minha mãe, Sim, a morte, aquela questão toda aqui. Uma falta de consideração. Mas fomos para a roça. E o que aconteceu, gente, fomos morar na casa que eu tinha, os 2 desempregados com 3 filhos. E para não dizer que nós não tínhamos nenhuma renda, na época a Karine já estava fazendo formação de professores. Sim. E ela estava estagiando. E ela ganhava R$100. Gente, R$100 por mês ela ganhava no estágio que ela começou fazendo uma escolinha lá, R$100. Com R$100 nós pagávamos a conta de luz. Tínhamos, né, na época tinha o telefone convencional, né? Antigamente. Tinha uma linha telefônica, porque nós não podíamos ficar sem telefone. Porque deixava currículo, né? Para as pessoas ligarem. Não tinha essa facilidade. Não, do WhatsApp, quem dera. Meu Deus, WhatsApp. Teria que alguém ligar pro teu telefone. Internet, né? Não tinha, gente. Gente, pensa em dificuldade, um período difícil. E o que aconteceu, gente, nesse período difícil, nós começamos a viver de doações. Literalmente, precisamos viver de doações. Doações que a sua mãe dava. A minha mãe, ela começou a conseguir algumas cestas básicas. E, gente, foi um período tão difícil que eu corri atrás de emprego de um lado, minha esposa corria atrás de emprego de outro, e as portas não se abriam de jeito nenhum. Como nós costumamos dizer, nesse período o céu ficou de bronze. Né? Nem tipo assim, deixa eu capinar o seu quintal. Gente, não pintava nada. Ou deixa eu fazer uma faxina, eu passar roupa na sua casa por qualquer dia. Eu nem estipulava o valor, não. Era o que a pessoa quisesse dar. Não conseguia nada. Nem os melhores amigos, tipo assim, vou lá ver minha melhor amiga, porque pode ser que essa melhor amiga me arrume alguma coisa, passar uma roupa dela, fazer alguma coisa. Sim. Nem os melhores amigos, não era maldade dos amigos. Foi um período de tratamento. Eu acredito que era um propósito de Deus na nossa vida passar por aquilo ali, né? Foi um período de tratamento. Eu fui alguém, gente, muito influente na parte de segurança no Rio de Janeiro, sempre trabalhei com isso durante muitos anos, que eles ligavam para um, para o outro, e ligavam para um, ninguém. Ou eu chegava depois, ou chegava antes, a vaga foi preenchida e tal, ninguém, as portas se fecharam. E nessa questão que eu falei para vocês do meu pai, né, porque assim, eu e meu pai, a gente sempre se deu muito bem, sempre amei demais o meu pai, mas essa questão do meu pai com a minha mãe foi uma coisa que a gente acabou se desentendendo, discutindo. Não teve briga de agressão nem nada, mas eu falei pro meu pai umas verdades que eu achava que eu devia falar naquele dia, e ele ficou com raiva. E ele falou, a partir de agora, você se vira. Tipo assim, problema seu, você, seus filhos, seu marido, o homem que tu arrumou aí, né? Pobre. Sim. Problema seu, eu não quero mais saber de nada. E tipo assim, ele nunca mais me ligou. Ele não ia na minha casa, ele não falava comigo, aquilo me acabava comigo, né? Sim. Porque eu sempre apaixonada pelo meu pai e tal, e ele, tipo, ficou durando o kid, né? E quando às vezes eu ia levar as crianças pra escola, porque a gente morava numa cidade, e no local onde nós fomos morar, nessa roça, não tinha vaga na escolinha pra eles. Era uma cidade vizinha, né? Eu tinha que viajar com as crianças, mais 1 hora quase de viagem, para chegar nesse outro lugar. Eu ia para lá, para as crianças estudar, eu ficava sentada lá esperando eles estudarem para depois trazer. Que hora você ficava? Era a parte da manhã toda. Gente, ela ficava de aproximadamente 7 horas da manhã até 11h30, meio-dia. Até 11h30, meio-dia, esperando as crianças saírem do colégio. Na verdade, a gente acaba fazendo amizade, né? Sim. Graças a Deus. Sempre muito comunicativa e tal, então fazia amizade com outras mães e tal, aí às vezes ia para uma igreja, para um culto, alguma coisa, para passar a hora também e tal, mas era essa pegada aí, né? Por quê, gente? Pelo simples fato de nós não tínhamos dinheiro para minha esposa levar os nossos filhos para estudar, para voltar, para depois ela voltar para pegar eles e voltar com eles para casa. Não tínhamos dinheiro, então a opção era essa, era ir e ficar lá até a hora deles largarem da escola. Sim. E nesse período, gente, como nós falamos, desempregado, minha mãe levava a cesta básica para nós,
E nesse período também, como aonde nós morávamos, o quintal era muito grande, tinha muitas árvores no quintal. Então nós levamos para lá, se eu não me engano, foi 2 botijas de gás ou uma botija de gás cheia, né? Nós levamos. Mas o que aconteceu, gente, o gás acabou. O gás acabou. O que eu fiz? A ideia que eu tive é o seguinte: eu vou cortar essas árvores todas. Cortei, gente, as árvores todas. Fiz um fogão, né? Fizemos um fogão de lenha. Não chegou a cortar todas, porque tinha muita árvore. Só mangueira tinha 5 pés de manga naquela, né? Cortei assim, as mais finas e tudo. Cortei, gente, fiz uma opção de tronquinhos. Fiz um fogão de lenha enorme, um panelão que nós tínhamos. A única coisa boa desse período é o seguinte, que não faltava água quente. Porque nós não podíamos apagar o fogão, lembra, filho? Eu não podia apagar. Então, para nós já não apagarmos, eu colocava a lenha, porque foi um canto, assim, eu botei um canto lotado de tora de madeira. Então, nós botávamos sempre um pedaço lá e a água para a panela não secar. Tinha um poço cá acima, né, filho? Tinha um poço, tirava do poço, botava lá e deixava, né? E, queridos, isso começamos a cozinhar em fogão de lenha. Ele anotou aqui que foi um mês, mas não foi um mês. Não, foi 3 meses. Foram 3 meses que nós passamos cozinhando em fogão de lenha. Quer dizer, o fogão de lenha de uma boca. De uma boca. Então tinha que fazer a comida naquele fogão, aquela fumaça na cara, né? Aquela coisa... ficando preta. Gente, detalhe, o fogão de lenha era de tijolos normais, não era de cimento não, gente. Era tijolo não era esse no fogão chão. de lenha bonitinho, que talvez vocês tenham na sua mente, assim, pô, vocês são bem, fogão de lenha, não, gente. Botei alguns tijolos no chão, quadradinho, né? Botei uma panela ali, não tinha nem grade, botei a panela ali e lenha dentro e água em cima e toma. E quando ia fazer comida, fritava ali, todo mundo enfumaçado, principalmente a minha digníssima companheira, tomando fumaça na cara, que dia as crianças tomar banho, tinha que pegar a panela, virar dentro do balde e tudo. Então, gente, ficamos 3 meses cozinhando em fogão de lenha. Agora, aí você pode perguntar assim, mas então como é que vocês faziam sem dinheiro? Lembra que nós falamos? R$100 na nossa filha por mês, que nós pagávamos a luz e pagávamos também o telefone. A minha mãe levava a cesta básica para nós, mas a gente tinha que ter dinheiro para a gente comprar pão, né, filha? O que a gente fez, filha? O que nós fizemos, quer dizer? Queria saber o que nós fizemos? As panelas como vocês sabem, eu e Simone, nós estamos no 2º casamento. Simone tinha muitas panelas do primeiro casamento, da mãe, não, da mãe. Quer dizer, primeiro casamento não tinha nada, não. Era tudo da minha mãe, né? Da mãe, isso, da mãe. E eu tinha muitas panelas do meu primeiro casamento. O que nós fizemos escondido um do outro? Nós não falamos isso, combinamos não. Eu pegava algumas panelas, ia no ferro velho, vendia e pegava um dinheirinho. E ela também, por outro lado, fazendo a mesma coisa. Pegava algumas panelas, vendia no ferro velho, arrumava um dinheirinho e comprava um pãozinho. Trazia, né? Isso era uma vez ou outra, porque na cesta básica. Tem panela que aguenta, né? Não, na cesta básica que a mãe dele trazia, era uma cesta básica de uma igreja, né? Lá, então era uma igreja, a igreja lá dava uma cesta básica muito cheia. Arruda, vinha biscoito creme cracker, vinha biscoito de maisena. Sim, é verdade. E tinha né, arroz, feijão, essa coisa toda, ainda vinha sabão em pó, geralmente era uma cesta básica bem grande e tal. E aí o que ele fazia? Ele dividia a quantidade de biscoito que cada um podia comer. 3 biscoitos, 3 para cada um. Meu filho 3 mais no novo, café da manhã. Meu filho mais novo, Renan, falava assim, poxa Nelson, vontade de comer mais. Me dá mais um. Não, porque se comer agora não vai ter depois. E o que acontecia também, né, gente? Que graças a Deus pela escola, né? Na escola tinha almoço, né? Então as crianças comiam muitas vezes na escola, né? E a gente falava pra eles. Come na escola. Não gosta de comer. Come. Ou você come isso ou você não vai comer nada. Enche o bucho. Enche a barriga. Se deixar repetir, você repete. A gente ri agora, mas na hora era doloroso. Foi um período muito difícil, muito difícil mesmo. E o que aconteceu também nesse meio todo, meu povo? O que aconteceu? Nós, como vocês já sabem, o mundo de vocês já sabe, nós somos cristãos. Sim. E o que acontece, gente? Para nós irmos para a igreja, meu povo pensa em andar. Nós andávamos, gente. Mas nós andávamos muito, aí você fala, poxa, por que vocês não ficaram uma igreja perto da casa de vocês? Às vezes nós íamos em outra igreja próxima, às vezes, né? Mas a nossa igreja que nós congregávamos era muito longe. Não era longe, era longe porque
Pelo certo, teria que pegar ônibus, né? 40 minutos andando? Uns 40 minutos, né? É, por aí. Aproximadamente nós andávamos uns 40 minutos. E na igreja que nós congregávamos, tinha um irmão chamado irmão Tiago. E esse irmão tinha uma belina que ele tinha. Não sei, era um carro comprido. Era um carro, uma belina, se não me engano. E a gente pedia a Deus pro irmão Tiago esteja lá. A gente não falava nada pra ninguém do que a gente estava passando. Mas que é um erro, né? Que se fosse hoje, eu acho que a gente iria falar. Não, com certeza. Na época a gente não falava nada. E aí a gente estava pedindo a Deus que no final do culto ele falasse assim, gente, tem lugar lá no carro. Porque ele morava, né, filho? Ele morava um bairro depois do nosso. Então, quando o carro dele não estava cheio, porque ele era viúvo e tinha 4 ou 5 filhos, sim, né? Tinha opção. Tinha acho que 4 filhos. Então, muitas vezes ele dava carona pra gente. Mas na ida a gente ia a pé. Ia a pé. E o que aconteceu também nesse período? Gente, nesse período começou a surgir a questão das camisas dos estudantes. Né? Lá no Rio de Janeiro, né? Lá em Nova Iguaçu, né? Que era a cidade onde a gente morava. O aluno poderia, estando uniformizado, não precisava de carteirinha de nada, era só estar uniformizado. Você poderia andar de graça dentro do ônibus. Sim, né? sim. Aí a gente, todo mundo voltou a estudar. Vamos estudar. Né? No caso da gente, porque as crianças já estudavam. E a gente, com o uniforme, a gente entrava pela frente do ônibus. Para poder ir na igreja. Para poder ir, né, comer na casa dos outros. De algumas pessoas, amigas nossas, né, que moravam, né, no centro, né, bem longe, cerca de 1 hora de onde nós morávamos. Nós íamos lá, opa, vim te ver e tal, e tudo. Pô, quer tomar um café? Ah, queremos sim, e tudo. Mas uma coisa nós tínhamos combinado entre nós: nunca choramingar. Sim. Nós nunca choramingamos, falamos. Porque eu falo pra vocês, gente, no meu caso foi bem difícil. Por quê? Posso falar? Pode falar. No meu caso foi muito difícil porque eu nunca, na minha vida, tinha passado por dificuldade. Sim. Assim, questão financeira, de faltar comida dentro de casa, de ver um filho, ou eu querer alguma coisa e não poder, pra mim isso nunca foi realidade da minha vida. Diferente de Moá. Aí eu casei com ele, logo depois, sei lá, de 1 ano da gente casado, foi que aconteceu isso tudo. Sim. Então pra mim era desafiador não chegar e ligar pro meu pai, pelo amor de Deus. Ou pra minhas irmãs, pra minha irmã mais velha, né, que é a pessoa que sempre foi muito, assim, com uma situação financeira melhor, né, chegar pra ela e falar, olha, eu tô assim. Ou pra minhas amigas, que eu tinha várias amigas que depois, quando ficaram sabendo o que eu passei, falaram, puxa vida, até choraram. Teve umas que choraram. Por que você não falou pra gente? Isso não se faz. Você ficar cozinhando no fogão a lenha durante 3 meses. A gente é amigo ou não é amiga? E a gente entende, mas sim, assim, eu acredito que era um tratamento de Deus para aprender, que a gente precisa aprender a confiar que existe um Deus no céu, se a gente crê nele, né? Como nós cremos. Confiar que é Ele que provê a nossa vida, é Ele que nos sustenta. Só que eu era nova convertida. Tava novo, tudo novo pra mim, essa questão que eu costumo sempre falar com ele. Falo, quer saber se uma pessoa tá passando muita dificuldade na vida, é você andar dentro de casa e não achar uma moeda, nem na rua. Porque o lugar que nós fomos morar era tão difícil que nem uma moeda você encontra uma moeda na rua. Não, o único celular que tinha, ele ainda foi roubado na padaria. Verdade. Foi na padaria pra poder, sei lá, acho que foi pra comprar pão? Não. Foi pra ligar no orelhão, porque não tinha crédito no celular. Isso, com a segurança. Eu fui ligar e dentro de casa, eu acho que o telefone tava cortado, eu não sei. Eu sei que ele teve que ir no orelhão pra ligar pra uma empresa. E chegou lá, assaltaram a padaria onde ele estava e levaram o único celular. E ainda me fizeram carregar no fatiador ainda. O cara armado falou assim, aí, negão, pega esse fatiador e coloca ele no carro ali. Tal. E eu ainda participei ainda, que ele foi lá. Ai, meu Deus. Então, assim, foi pra mim, assim, era muito difícil por vários motivos. Primeiro, eu entendia que ele, como chefe da família, estava sofrendo. Sim. Porque, como o pai de família, um homem que sempre sustentou tudo, de repente não ter dinheiro para trazer dentro de casa, é nada pra família. E eu costumo dizer, cara, você vê que uma pessoa está numa situação tão difícil que ela não tem uma farinha de trigo para misturar com uma água e fazer um bolinho, que mamãe chamava de bolinho de pobre, né? O pessoal chama de bolinho de chuva, mas mamãe chamava de bolinho de pobre, que era água, farinha de... se tivesse açúcar, botasse. Se não, era farinha de trigo e água, e fritar aquele bolinho lá e comer aquilo para matar a fome. Sim. Nem isso não tinha. Foi um período difícil, foi um período muito difícil.
né? Então, gente, e uma coisa também, assim, é um fato engraçado, né? Porque acontecia, né? Nós tínhamos uma televisão velhinha e tudo, e o que acontece, gente? O lugar era tão ruim, que a televisão simplesmente não pegava. Para pegar teria que ter parabólica. Aí uma vizinha, Dona Rosa, seu Luiz, Dona Rosa e seu Luiz, se vocês estiverem vendo esse vídeo, aí vocês vão lembrar. A Dona Rosa e o seu Luiz, que eram vizinhos nossos, muito gente boa, vendo a nossa situação, eles emprestaram um fio que nós botamos a televisão de determinado local, conectávamos o fio na nossa televisão, plugava lá, mas só tinha um detalhe. Como a televisão era um gancho, né, da televisão deles, a parabólica, nós só assistíamos aquilo que eles assistiam. Se eles mudassem de canal na casa deles, mudava na nossa. Aí o nosso filho mais novo... Renan não entendia isso. Não entendia. Né? Renan, quando via que estava às vezes vendo um desenho, alguma coisa, aí de repente mudava o canal lá na casa da Dona Rosa. Ele dizia, ai não, Dona Rosa, a senhora mudou de canal. Eu falava, Renan, não pode fazer isso, Renan. Ela tá fazendo um favor pra gente, né? A gente ficava sem televisão, sem nada. Eu falei, Renan, seja grato, não reclama. Verdade. Mas ele criança, né? Não Renan entendia, tinha, sei lá, né? 6 anos. 5, 6 anos. Aí ele não Por entendia, aí. ele achava assim, poxa, sacanagem da Dona Rosa mudar de canal. E ele tava assistindo, desenho. Gente, para nós terminarmos também, um fato que aconteceu muitas vezes, nós somos gratos a Deus pela vida, né, de uma senhora amiga nossa de nome Dona Rizomar. Gente, essa mulher de nome Dona Rizomar, né, mãe de uns amigos nossos, nós íamos para a casa dela, nós botávamos o uniforme, nós íamos para a casa dela e chegava lá, ela sabia da situação que nós estávamos passando, nós tínhamos falado para ela, chegava lá, ela mesmo tendo poucos recursos, minha filha, sim. Ela botava café para nós, dava... Eu me lembro como se fosse hoje, sabe o quê? Era 10 pãezinhos, com não sei quantas gramas de mortadela, era R$1 na época. Para você ver quantos anos tem. Era R$1. Ela ia e falava assim, vamos tomar um café? Aí a gente, ai, glória a Deus, meu Deus, com fome, querendo comer alguma coisa. Ela ia lá, comprava lá, ou então o Nelson, ela dava o dinheiro para Nelson, R$1 lá, para poder comprar os pãezinhos da mortadela. E aí dividia, e a gente naquela alegria ali com ela. Quantas vezes meu Deus, ela matou a nossa fome e dos nossos filhos também. Verdade. Então, gente, por que é que nós estamos falando isso com vocês? Porque hoje, talvez, na mentalidade de algumas pessoas nos olham hoje, pensam que as coisas foram fáceis. Vocês viram, assistiram o vídeo, nosso primeiro vídeo aqui do canal, nós contamos uma parte, o começo. Essa é a segunda parte, iremos também fazer a terceira parte daqui. Tem a parte, né? Tem a parte 3, né? Tem a parte 3. Mas para vocês verem o seguinte, casamento, gente, tem os seus desafios. Sim. Tem os seus desafios. Então, agora, se você coloca no seu coração permanecer leal, né? Leal à pessoa que nós acreditamos que Deus colocou do seu lado, vocês irão passar por desafios como esses, né? Ou até piores, né? Piores, porque nós vamos contar também um período, o vídeo da minha doença, que eu fiquei muito doente período. E vocês vão permanecerem juntos e tudo isso vai se transformar no futuro em um grande testemunho para ajudar outras pessoas também, tá bom? Então nós vamos ficando por aqui, né, filha? Já falamos da parte, outra, a gente vai lembrando de outras coisas e vamos falando para vocês, tá bom, gente? Tá bom, então, gente, meu povo, ó, beijo no coração, tchau, tchau. Fiquem com Deus, tchau.